E aí, galera das plantas, hoje vamos falar um pouquinho sobre serrapilheira. E escolhi aqui uma vegetação de catanduba ou catanduva. É uma serrapilheira muito boa e bem bacana para a gente fazer substrato. Aqui vamos observar um pouco que eu já colhi há 2 dias atrás. Enchi um saco de mais ou menos 50 litros e isso aqui foi o que sobrou ainda em um espaço de mais ou menos 2 metros quadrados. O que eu utilizo para fazer a coleta? Sacos, aqui tem sacos de ração, aproveitando, né? Sacos de estopa e cordão para amarrar a boca dos sacos. A mochila, que eu trouxe as ferramentas, tem aqui um cantil com água para tudo ficar bem legal. E as ferramentas principais: um tesourão para fazer a limpeza de todos esses garranchos, esses galhos mais finos. Toda essa vegetação rasteira eu tiro para que fique melhor o acesso. Sempre uso roupa velha para que, se rasgar, não tenha nenhum prejuízo maior. Tesoura de poda eu utilizo porque quando a gente vai ciscando a serrapilheira, sempre tem um emaranhado de raízes que fica entre a serrapilheira. Então, para o ciscador correr legal até chegar aqui na areia, eu utilizo a tesoura para cortar as raízes. E essas raízes elas são descartadas. O ciscadorzinho foi o que fiz, ficou bem bacana. Ele aguenta bastante. E é o que eu utilizo aqui: tesourão, ciscador e tesoura de poda, juntamente com os sacos para transporte. A serrapilheira, ela é muito boa porque aqui a gente pode observar alguns focos brancos, que são os micro-organismos, os fungos. Então, quando a gente coleta ela, olha só a parte visível dos micro-organismos, que aqui é uma colônia de pequenos bichinhos minúsculos. Temos aqui também uma parte de fungo que ficou à mostra quando eu retirei também. Tudo isso aqui é rico em micro-organismos. Pode-se levar também uma porção dessa e fazer multiplicação em casa utilizando o arroz cozinhado. Detalhes importantes: quando a gente vai tirando a serrapilheira, embaixo sempre aparece alguns bichinhos. Temos aqui embaixo escorpiões, baratas, formigas, lacraios, e não é bom levar esses bichinhos para casa. E tem que ter o cuidado para não ser ferroados. O tesourão é muito útil para tirar toda essa vegetação baixinha, para a gente não ir se machucando, enganchando a roupa e ficando melhor assim o acesso. Muito cuidado também quando for cortar os galhos altos e quando for passar. Existe cupim, tá aqui um caminhozinho de cupim, que não são agradáveis de levar para casa. Aqui é um caminho já sem cupim, mas não é legal estar levando para casa. Formigas também não são legais. E caixas de marimbondo, tem que ter cuidado para que a pessoa não bata em nenhuma caixa de marimbondo. No mais, é isso aí. Muito fácil coletar. É só ter um pouquinho de paciência. Aqui estou sentadinho. Vamos já começar os trabalhos. Lembrando que a serrapilheira, se for retirado com areia aqui de baixo, ela já é um substrato muito bom. E pode também usar ela como a base de um substrato, completando com carvão, areia de construção, pedrisco, caqueira e qualquer outro tipo de material disponível para você. Vamos lá começar o nosso trabalho. Serrapilheira de catanduba ou catanduva. Quase 1 hora depois, temos aqui uma área de mais ou menos 6 metros quadrados, totalmente limpa. Dá até para armar uma barraquinha aqui. O tesourão já parou aí o seu trabalho. Hora de tomar uma água, relaxar um pouquinho para começar a ciscar a serrapilheira.
As plantas adoram. Entrando em ação, ciscador. Vamos lá. Essa é a hora de ver o resultado. Sempre puxando. Pode ver aqui bastante raízes, mas depois a gente vai cortando as que vão ficando atrapalhando mesmo a hora da ciscada. No final de tudo, essas raízes ficam tipo uma bucha. Pode ser retirado utilizando uma tela. Geralmente se usa uma de construção que se usa para peneirar areia de construção, a mais grossa, ou alguma tela disponível de até mais ou menos a espessura que caiba ao dedo mindinho. Agora é só, olha, tá vendo? Quando engancha aqui, a gente vem com a tesoura e corta as raízes. É só retirar as raízes maiores fora. E o ciscador, ele vai até embaixo, pegando toda a serrapilheira. E vamos afastando. E vai ficando a areia quase limpinha aqui embaixo. E devagarinho vamos montando nosso monte de serrapilheira. Já fiz aqui um montinho. E esse pouquinho aqui tem um ninho de formiguinhas. Então eu vou deixar ele ali para que não leve tantas formigas para casa. Mas eu parei aqui para mostrar essa parte aqui. Esse esbranquiçado aqui, puxado para cinza. Essa parte aqui está contaminada por micro-organismos, pelos fungos. E eles se alimentam de açúcar também. De uma forma bem bruta, vamos falar um pouquinho sobre eles. Os micro-organismos eficientes. Esses fungos, conhecidos também como fungos do bem, que existem também os fungos do mal. Só que para combater os fungos do mal, é preciso ter uma boa colônia de fungos do bem. Eles funcionam mais ou menos da seguinte forma. Eles ficam próximos às plantas e também sobre as raízes das plantas, se alimentando do açúcar que sobra do processo de... se fosse na gente era o fluxo sanguíneo, na planta o fluxo de seiva, que sobe pela madeira, desce pela casca o excesso e ali nas raízes é distribuído para os fungos que vivem ali numa harmonia, defendendo também a planta e quebrando as moléculas dos vegetais em decomposição, transformando eles em uma forma mais simples de absorção pelas raízes das plantas. Por isso os fungos são muito bons. Na verdade, ele é essencial. Aqui a gente pode ver umas bolinhas aqui. Que bacana. Tudo isso são colônias de fungos. Não necessariamente precisam ser branquinhos. Existe ele de várias cores. Aqui ele está meio acinzentado. E essa parte aqui eu vou puxar aqui para levar, para que possa multiplicar bastante. E se eu quiser um substrato com mais proliferação de fungos, olha aqui na frente, ainda está bem recheado. Que serrapilheira boa essa daqui. E se eu quiser multiplicar ainda mais em casa, eu vou pegar uma garrafa de 5 litros de água, vou misturar um copo americano de mel de engenho, mel de furo, caldo de cana pode ser utilizado também. Olha só,
tudo cheio. Que maravilha, que material rico. Então vou misturar um copo americano de mel em 5 litros d'água e vou pulverizar sobre todo o meu material depois que já tiver preparado em casa, tirado os galhos secos, essas buchas de raízes, toda essa bucha deve sair. E depois de uns 30 dias ele vai estar todo recheadozinho. Só colocar num saco e deixar na sombra para ele se multiplicando mais rápido. Então eu vou ter uma serrapilheira rica em micro-organismos. Fim de coleta, estamos aqui com 7 sacos já pronto para transporte. É só arrumar agora um meio de levar eles daqui. E aqui dá para ver o espaço que sobrou ainda. A diferença aqui do lugar que eu retirei a serrapilheira e do que ainda sobrou. Já está limpinho, mais de 1 metro quadrado aí. Deve dar um saco do médio. E tem muito espaço ainda para recolher serrapilheira. Isso é tudo, pessoal. Se você gostou, se inscreva no canal, compartilhe e dê aquele like. É bem simples, mas as informações do canal sempre são boas, de coisas que eu faço no meu quintal. Até o próximo!